Carlinhos Camelô protocola projeto de lei que destina benefícios a mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de habitação. O seminário Arquifuturo Novas Centralidades discutiu a importância de áreas verdes e parques no desenvolvimento urbano. Olá, boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2026, começa agora o Câmara Notícia de hoje, já agradecendo pela sua audiência, sua companhia aqui conosco, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara. É o 978293776 ou pelo QR Code que aparece aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular e você consegue mandar para a gente a sua opinião, o seu comentário. Nos faça companhia aqui no Câmara Notícia de hoje. E a gente começa com os destaques da metrópole. Campinas foi palco de um debate sobre planejamento urbano e os desafios das cidades contemporâneas. Esse encontro reuniu autoridades e especialistas para discutir o papel das áreas verdes no desenvolvimento das cidades. Campinas recebeu especialistas do Brasil e do mundo para discutir o futuro das cidades na terceira edição do seminário Arquifuturo Novas Centralidades Urbanas, que colocou os parques no centro do debate sobre qualidade de vida e desenvolvimento. O evento aconteceu no Teatro Oficina do Estudante e reuniu autoridades do setor público. A conferência é a terceira edição. Nós já falamos de novas centralidades, falamos do urbanismo social e esse ano falamos de parque. É um momento importante, né, que envolve a Academia de Campinas, né, todas as universidades, o público interessado, para falar sobre o melhor de urbanismo, de planejamento urbanístico no mundo. Então, eu acho que Campinas cedia uma conferência importante de urbanismo e que traz referências do mundo inteiro, junto com o pessoal daqui, para discutir e falar sobre o melhor do urbanismo. Segundo o cofundador, a proposta do encontro é promover discussões sobre como os parques deixaram de ser apenas espaços de lazer para se tornarem parte essencial da infraestrutura urbana. Esse é um tema fundamental, ele sempre foi. O parque foi o lugar na cidade do encontro, do convívio com a natureza, da apreciação da paisagem. Hoje, adicionalmente a isso, o parque passa a ser uma infraestrutura urbana fundamental e estratégica para o futuro da cidade. A mudança climática está trazendo um outro padrão de comportamento da temperatura, das chuvas, muito acentuado, e o parque ele é um moderador, né? Quer dizer, ele é um elemento fundamental para que possa ter um planejamento e uma intervenção que as cidades não sejam tão afetadas por essas mudanças climáticas. Adicionalmente a isso, nós temos uma outra questão extremamente importante. Quando a gente fala que o parque é o lugar do encontro, é o lugar de encontro de gente diversa. Então o parque é também um elemento fundamental na estruturação da democracia. O espaço urbano é um espaço para o convívio. E como nas nossas cidades a gente tem tomado uma lógica muito do carro e dos muros, fazer parques é fazer cidades em que promovem o encontro, que criam uma cidade mais justa, mais sustentável e mais inclusiva. A realização do evento em Campinas reforça a importância do debate fora dos grandes centros tradicionais, aproximando experiências internacionais da realidade brasileira. É importante a gente se inspirar nos projetos internacionais, mas também trazer a realidade campineira, né? Às vezes uma experiência internacional ela não se aplica também no nosso município em razão da atividade econômica da cidade, do comportamento, do ritmo de vida. Então ele nos inspira também trazendo os projetos, mas essa reflexão interna a gente também tem que fazer com todas as equipes multidisciplinares. Não é só a Secretaria de Urbanismo e Planejamento, mas a Seclimas, que trabalha muito com os corredores ecológicos, a integração desses parques numa conectividade, mas também como a gente se conversa numa região metropolitana, que Campinas realmente atrai de uma potência econômica, como o nosso Parque Taquaral, várias pessoas da nossa região que frequentam. Então a gente tem que inovar, mas também com responsabilidade aquilo que
que Campinas precisa dentro da sua rotina diária de vida cotidiana da nossa cidade. De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, o conceito de cidade desenvolvida mudou. Hoje, municípios com maior presença de áreas verdes são reconhecidos como mais evoluídos. Se no passado o concreto representava o futuro, o desenvolvimento, hoje o verde, a água equilibrada, distribuída pelo território, representa cidades desenvolvidas. E discutir parques, sistemas de áreas verdes multifuncionais, serviços ambientais prestados por estas áreas verdes e mais do que isso, soluções baseadas na natureza para ir transformando aquilo que a gente fez ser cinza em verde, é a solução para a gente ter cidades mais gostosas, mais prazerosas e mais economicamente viáveis. Então, o debate em Campinas reúne o Brasil e o mundo para discutir que cidade que queremos a partir dessa lógica que o passado nos quis verde. O presente nos quer verde, mas a gente insistiu muito com o cinza, então é a hora da transformação. O prefeito Dário Saad também esteve presente no Arquifuturo e destacou que Campinas é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que trabalha para equilibrar o crescimento metropolitano com a presença de áreas verdes. Nós temos mais de 25 parques em Campinas, alguns parques de menor porte e uns parques extremamente grandes. Isso, a cidade tem uma experiência grande, mas é sempre importante você conhecer a experiência de outras cidades. O tema também foi discutido sob uma perspectiva mais ampla, envolvendo o planejamento das cidades e políticas públicas. As emergências climáticas, a pressão urbana exige que as cidades sejam repensadas. Então hoje a gente veio aprender e é óbvio que a Câmara estando presente, você precisa depois transformar esses conceitos numa base legal que permita, dê segurança jurídica, que apoie, estimule, potencializa ações como essa. Então você pensar como é que você prepara a cidade para o amanhã, eu acho que é uma obrigação, uma necessidade e eventos como esse permitam que a gente faça isso. Principalmente já conhecendo casos de sucesso, que existem em outros países e que a gente pode sim adaptar a nossa realidade, mas trazer para a nossa cidade. E um trecho da rua Dante Suriani, que fica na região do Jardim Aurélia, está interditado hoje desde as 8h30 da manhã. Esse bloqueio acontece para trabalhos de poda e extração de árvore e não tem horário previsto para terminar. Então você, motorista, deve ficar atento aos desvios nessa região. Já a linha 271 do transporte coletivo também terá mudanças no trajeto e pontos de parada temporariamente afetados. Os agentes da INDEC estão no local para orientar o trânsito. E hora agora de falar de oportunidade, para você que está procurando um emprego. O CEPAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas, está com mais de 500 vagas abertas para vários setores. Confira. No Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, há vagas para agente de pesquisa, açougueiro, ajudante de confeiteiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, balconista, camareira de hotel, conferente de carga e descarga, consultor de vendas, encanador, fiscal de loja, jardineiro, promotor de vendas e zelador. Para saber os detalhes destas e de outras vagas, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Lembrando que o atendimento presencial em uma das 3 unidades do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do Cidadão, cidadãocentil.campinas.sp.gov.br. No centro, o CEPAT fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No distrito do Ouro Verde, o atendimento é na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no Jardim Cristina, dentro do Ortoshopping, no 2º andar, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde.
E a unidade do Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E também um alerta de saúde para você que nos assiste. Campinas já aplicou mais de 71 mil doses da vacina contra a gripe desde o fim de março. A imunização segue disponível nos centros de saúde até o dia 30 de maio e sem necessidade de agendamento. A campanha é voltada aos grupos prioritários como idosos, crianças e também gestantes. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e se tiver também a carteira de vacinação. E olha, a orientação é não deixar para a última hora, viu? E procurar a unidade de saúde mais próxima. E vamos agora aos destaques do Legislativo. A Câmara Municipal de Campinas concedeu o título de cidadão campineiro ao presidente da Sanasa, Manuelito Pereira Magalhães Júnior. A homenagem proposta pelo vereador Carmo Luiz reconhece a trajetória do economista que chegou à cidade no fim dos anos 80 e construiu carreira na administração pública. Por iniciativa do vereador Carmo Luiz, a Câmara Municipal de Campinas concedeu o título de cidadão campineiro ao atual presidente da Sanasa, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, durante a 10ª reunião solene. A Câmara Municipal de Campinas, eu me sinto honrado, porque eu acabei me tornando o instrumento da Câmara Municipal de Campinas para oferecer esse mérito. Nós tivemos aqui a indicação através de amigos e pensamos o nome do Manuelito Magalhães e ligamos para ele, ele ficou feliz e nós mais felizes ainda de poder ser instrumento dessa grande homenagem. Baiano de Salvador foi aluno no Colégio Jesuíta Antônio Vieira, onde também conquistou seu primeiro emprego. Manuelito veio para Campinas estudar economia na Unicamp no final dos anos 1980. Hoje fala com orgulho da Sanasa. Poucas pessoas sabem do esforço que é feito para que Campinas tenha o melhor saneamento do Brasil pelo 3º ano consecutivo. É a metrópole número 1 no ranking do Instituto Trata Brasil. E esse esforço é feito por cerca de 2.000 pessoas que trabalham no regime de 24/7. Na vida profissional em Campinas, fez parte da administração do ex-prefeito Magalhães Teixeira. Tempo em que Manuelito, a pedido do prefeito, acompanhou as obras do PROCEM, o Programa de Financiamento de Obras contra as Enchentes, custeado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já em 1996, Manuelito assumiu a Secretaria das Finanças, ainda durante a gestão do prefeito Edivaldo Orsi. A atividade e a necessária interação com os órgãos estaduais, federais, inaugurou uma nova carreira de Manuelito, uma outra rotina que mantém até hoje. Idas e vindas para São Paulo e Brasília, onde trabalhou no Senado Federal e depois na chefia da assessoria parlamentar do então ministro José Serra, no Ministério da Saúde. Lá, Manuelito também passou a compor equipes de formulação de políticas públicas, como a regulação dos genéricos, criação de agências reguladoras, auxílio às santas casas e hospitais filantrópicos, entre outros trabalhos. O vice-prefeito Vanderlei de Almeida, o Vandão, também fez parte da mesa. Eu estava aqui prestando atenção, você falando do currículo do Manuelito e o Manuelito prestando atenção, e acho que devia estar passando pela cabeça dele, né, aqui na presença da família, tudo que ele viveu para ostentar um currículo do tamanho que você acabou de ler aqui agora para a gente, Carmo. Eu via no olhar dele ali, a mente dele acho que estava voltando no tempo e lembrando de tudo que foi viver tudo isso, né, Manuelito? Que a gente sabe que é gratificante ocupar cargos públicos, mas também é desafiador. Às vezes, a gente acaba comprometendo, né, principalmente o nosso tempo, e isso quem sente é a família da gente, né? Então, eu tenho certeza que no teu coração está recebendo essa homenagem aqui na presença da tua esposa, das tuas filhas, na tua cabeça você estava falando, trabalhei tudo isso que ele está falando aí para viver esse momento e ser homenageado.
E a Câmara Municipal de Campinas vota hoje, na 21ª reunião ordinária, um projeto que autoriza a prorrogação dos contratos do transporte público aqui na cidade. A proposta prevê a extensão por até 2 anos, garantindo a continuidade do serviço até a conclusão de uma nova licitação. Segundo a Prefeitura, a medida não altera as regras atuais da concessão. Os vereadores também analisam hoje o refis do ISS-QN, que oferece condições especiais para contribuintes regularizarem dívidas com o imposto municipal e com descontos que podem chegar a 100% em multas e também em juros. A sessão começa às 6 da tarde e será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara. E seguimos com os destaques do Legislativo. No dia 13 de abril é celebrado o Dia do Hino Nacional Brasileiro, uma das principais datas ligadas aos símbolos do país. E aqui em Campinas, o tema foi destaque na última reunião ordinária da Câmara Municipal, com a participação de especialistas que falaram sobre a história, a importância e também curiosidades do hino. O Dia do Hino Nacional Brasileiro é celebrado em 13 de abril. A data marca a primeira execução pública da melodia do hino, composta por Francisco Manuel da Silva em 1831, no Rio de Janeiro. A letra que conhecemos hoje foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e oficializada em 1922, durante as celebrações do centenário da Independência. O hino nacional é um dos símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Para falar sobre o tema, foi convidado Jorge Alves de Lima, escritor, historiador, pesquisador, colunista e advogado. Reconhecido por sua trajetória na literatura e no direito, ele se destaca por pesquisas sobre Campinas e por sua contribuição à biografia do maestro Antônio Carlos Gomes. Foi somente em 1909 que um novo concurso foi aberto para selecionar um poema que se ajustasse à melodia. O vencedor foi o poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada, que escreveu versos carregados de simbolismo parnasiano e exaltou a natureza brasileira. A presidente da Academia Campinense de Letras, Ana Maria Melo Negrão, também foi convidada e trouxe informações e curiosidades sobre o hino brasileiro. E a estrutura do hino nacional, ela é totalmente simétrica em 2 partes. São 18 estrofes e 50 versos. E essas 18 estrofes e os versos, eles são absolutamente iguais, numa métrica muito rica, chamada de verso decassílabo, com 10 sílabas métricas, que vai até a última sílaba tônica. Então, ouviram do Ipiranga as margens plá, para no plá. É a 10ª sílaba. Então, é formada... todo o hino nacional é formado por versos com 10 sílabas métricas, são versos decassílabos, o que é difícil de fazer por causa exatamente das últimas palavras, porque tem que terminar na última sílaba tônica. E para que facilite o canto, né, entoar. E essa estrutura, essa arquitetura rítmica de versos, de estrofes e refrão também, ela traz uma beleza muito grande ao nosso hino. O hino nacional foi tema da primeira parte da 20ª reunião ordinária, por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini. Eu achei importante fazer essa reunião para a gente dedicar a esse tema, porque o hino simboliza a nossa pátria, né? Eu acho uma forma de você manifestar teu sentimento pela pátria cantando, respeitando o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro tem uma história muito rica. No dia 13 de abril de 1831, ainda no Império, ele foi executado pela primeira vez, uma composição, música de Francisco Manuel da Silva.
ele foi feito na época para comemorar a abdicação de Dom Pedro I. E essa música depois recebeu a letra de Osório Duque Estrada. E a letra é de uma composição poética fantástica, ela tem toda uma métrica muito específica, de difícil elaboração, mas mais do que essa métrica, é o conteúdo da letra. Quando você se depara e interpreta cada frase, cada estrofe, você vê a grandeza que simboliza o hino nacional brasileiro. E um projeto de lei ordinária do vereador Carlinhos Camelô pede a prioridade e a flexibilização de requisitos para a inclusão de mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos programas habitacionais e também de assentamento aqui em Campinas. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei que destina benefícios a mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de habitação de interesse social. Esse projeto ele visa dar àquelas mulheres que sofrem violência, que sofrem tudo, a oportunidade dela participar de um benefício, seja da Coab, da habitação, para que ela tenha um desconto nesse espaço e tenha prioridade para estar pegando uma casa popular, porque muitas mulheres sofrem violência dentro de casa e acaba aceitando aquela questão, porque não tem como ir e não tem um espaço para ela estar saindo daquele âmbito ali de violência. A proposta estabelece a reserva de 8% das vagas em todos os programas habitacionais para esse público. 8% hoje, nós não estamos falando de muita coisa para as mulheres que são vítimas de violência. Então, isso vai beneficiar muito essas mulheres para que ela tenha a oportunidade de ter a sua liberdade. E mais do que a liberdade, é a oportunidade. Conforme o parlamentar, a ausência de alternativa habitacional constitui um dos principais entraves para que tais mulheres interrompam o ciclo de violência. Segundo o vereador, a proposta tem por finalidade dar efetividade ao direito constitucional à moradia e à proteção da integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica em Campinas. Hoje ela não tem, mesmo a mulher sofrendo a violência dentro de casa, ela não tem para onde ir. Às vezes ela tem os seus filhos ali, mas ela não tem um programa habitacional que acolhe essa mulher. Então, você tendo essa questão de 8% para essas vagas das mulheres que sofrem violência, o que acontece? Às vezes ela consegue a sua liberdade, consegue o seu espaço e vai viver a sua vida. Que às vezes ela ficando dentro da casa com o marido ali, uma hora pode dar uma tragédia muito grande, entendeu? Um feminicídio. Então, para evitar isso, que dê a oportunidade para essas mulheres. E a Câmara Municipal recebeu um seminário sobre jornalismo digital em tempos de desinformação. O encontro reuniu especialistas para discutir os desafios da profissão diante da circulação de notícias falsas e o papel do jornalismo na sociedade. A Câmara Municipal sediou um seminário sobre jornalismo digital em tempos de desinformação no plenário José Maria Matozinho. O evento encerrou a programação de aniversário dos 5 anos do portal Hora Campinas e contou com a participação de 4 profissionais de grande reputação em suas áreas, como Graça Caldas, jornalista desde 1969 e pesquisadora de comunicação e ciência do Laboratório de Jornalismo, o LabJOR da Unicamp, o médico hematologista Carmino de Souza, o jornalista e professor universitário Fabiano Ormanese e José Pedro Martins, jornalista, escritor e consultor de comunicação. A abertura do encontro foi feita pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e pelo jornalista Marcelo Pereira, editor-chefe do Hora Campinas, que atuou como moderador. Esse seminário, que propõe discutir o jornalismo como aliado da sociedade em tempos de desinformação, ele tem um valor muito grande. E a Câmara poder trazer essa discussão, poder ouvir de pessoas especialistas, jornalistas sérios, experientes, mostrar como é que o jornalismo tem que se posicionar para enfrentar um desafio que está colocado também para o jornalismo. Infelizmente, a tecnologia que permitiu você ampliar os canais de comunicação nas redes sociais também não consegue ter um filtro daquilo que é publicado. É muita informação, nem sempre informações verdadeiras, muitas vezes sem uma base
real, de verdade. A jornalista Graça Caldas falou sobre as transformações da mídia e destacou como o jornalismo local impacta a sociedade. O tema da minha palestra, como já foi dito pelo colega, né, é o transformações da mídia como jornalismo local impacta a realidade. Na verdade, eu posso falar um pouco de cadeira porque eu vivenciei essas mudanças tecnológicas, né, vivenciei cada momento, e estou tentando acompanhar, na medida do possível, né, aquilo que os mais jovens, como o Fabiano, já fazem de cadeira. Né? Então, é uma honra muito grande poder falar um pouco dessas alterações do longo do tempo, porque eu sou da época da máquina de escrever manual, passei pela elétrica, computador. Hoje em dia, a gente está tudo aqui na mão, no celular. Né? E a gente tem que acompanhar essas mudanças históricas, porque precisamos estar ao lado da sociedade. O médico hematologista Carmino de Souza, que também é colunista do portal Hora Campinas, palestrou sobre o negacionismo na saúde e na ciência e como o jornalismo pode ser um aliado no combate à desinformação. Já José Pedro Martins analisou o negacionismo no meio ambiente, enquanto Fabiano Ormanese abordou a desinformação no ambiente digital. Quando o Marcelo me convidou para essa fala, né, e me pediu para falar sobre a questão do letramento midiático, evidentemente que esse assunto ele está muito relacionado à questão da desinformação, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui. Só que nós temos falado muito de desinformação e temos, eu acho ainda, nos preocupado pouco com a questão da formação de uma competência leitora. Né? Ainda a discussão sobre desinformação está, a meu ver, muito voltada para pensar assim, razões pelas quais, né, a desinformação existe, características da desinformação, e deixamos de lado esse papel imprescindível que deve ser assumido pelos veículos de comunicação, mas também pela educação, e principalmente pela educação, de formação de uma competência leitora, e todos nós aqui estamos há muito tempo também trabalhando com isso. O seminário foi encerrado com uma fala do jornalista Marcelo Pereira, que enfatizou que o debate sobre jornalismo em tempos de desinformação cumpre um papel de resistência e resiliência na defesa da profissão. Nosso enfrentamento é por uma sociedade que possa ter acesso à informação confiável e de qualidade. No Giro Ambiental desta semana, você vai ver uma ação que faz a diferença para o futuro. O plantio de mudas em áreas de preservação permanente na região de Joaquim Egídio, aqui em Campinas. Uma iniciativa que reforça a importância da recuperação ambiental e do cuidado com os recursos naturais. Olá, está começando mais um Giro Ambiental. No programa de hoje, vamos falar sobre uma ação importante de recuperação ecológica em Campinas, na região de Joaquim Egídio, com um plantio de mais de 3.000 mudas de espécies nativas em uma área de preservação permanente, chamadas de APP. E para explicar detalhes sobre essa iniciativa, vamos conversar com o secretário municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Brás Adegas. Secretário, muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado, e estamos sempre à disposição. Essa que é uma das ações, uma das mais importantes. Temos várias, todas são importantes, mas essa é uma ação muito importante, principalmente porque, além da gente recuperar as áreas degradadas, nós estamos fazendo a recarga de água do nosso aquífero. E falando aí na Semana da Água, né, no Dia da Água, é muito importante a gente ter essas ações. O que no geral significa isso, né? As APPs, que são as margens dos ribeirões, dos riachos, no passado foram muito degradadas. E aí a gente tem aqui hoje no nosso município esse programa que é o BAV,
que é o Banco de Áreas Verdes, onde todos os produtores rurais podem se inscrever nesse programa para que ele possa ter essas áreas de nascentes, APPs, ou até mesmo a reserva legal da sua propriedade recuperada sem custo nenhum para ele, através dessa parceria, desse cadastramento que ele faz junto à Secretaria do Clima e Meio Ambiente, e através disso, através dos nossos TCAs, a gente faz com que se cumpra dentro dessa propriedade, e assim é uma maneira mais rápida da gente ter essa recuperação dessas áreas degradadas e também fazer a recarga do nosso aquífero. E, secretário, por que a região de Joaquim Egídio foi escolhida para essa área de preservação? Não é que Joaquim Egídio foi escolhido, especificamente essa propriedade, que foi feito esse plantio de 3.020 mudas, ela já é uma propriedade que está inscrita no nosso BAV, não é a primeira vez que a gente faz um plantio lá, já foram aproximadamente 20 mil árvores nativas plantadas lá, fazendo a recuperação até mesmo da sua reserva legal, da APP, no caso aqui agora, e até de nascentes, que já foram recuperadas lá com plantio feito dessa parceria da inscrição através do BAV. Pode ser qualquer município, qualquer propriedade dentro do nosso município rural, desde que esteja inscrita dentro do nosso programa, ela faz a avaliação, a Secretaria faz a avaliação através do seu corpo técnico, e aí sim, aprovado pelos nossos engenheiros e os nossos ecólogos, aí a gente faz essa implantação do projeto, de que são empreendimentos imobiliários que têm a obrigação de fazer esse termo de compromisso ambiental, e a gente faz cumprir dessa maneira dentro da propriedade privada. E, secretário, para quem está em casa e não tem conhecimento, o que seria esse termo de compromisso ambiental? O termo de compromisso ambiental é quando, por exemplo, vai haver uma construção, um prédio ou um loteamento, esses empreendimentos, eles têm que dar uma contrapartida para o município, né? O impacto ambiental que isso gera, isso é feito um cálculo, através nós temos lá uma avaliação técnica, e aí se destina um valor que é transformado em quantidades de plantios de árvores nativas, né? E aí essa empresa que tem essa obrigação de fazer, que tem esse compromisso a ser cumprido, ela tem um período, então ela faz a preparação do terreno, o cercamento para que haja, de fato, a proteção desse plantio, porque geralmente são propriedades rurais e aí tem animais de grande porte, enfim, pastagem, geralmente são áreas degradadas, por isso que está fazendo essa ação. Então faz o cercamento para que possa ser protegida, e aí tem também o compromisso de 2, 3 anos até o acompanhamento, até essas mudas tiverem adequadas, e a gente recebe tecnicamente que aí a natureza, a partir desse período, consegue fazer o seu papel naturalmente, não precisa ter ali mais o cuidado do dia a dia dos especialistas, dos técnicos, enfim, e do manejo adequado, que aí a natureza se encarrega de fazer o papel dela natural. Então, é isso, o termo de compromisso ambiental é isso, na verdade é uma obrigação de fazer de quem está empreendendo na cidade com o compromisso ambiental, né? Equilibrando o dano que aquela ação, aquele empreendimento ocorreu com a sua implantação, então ele faz essa compensação para que não haja perdas aí com relação às questões ambientais. E, secretário, quais são as mudas que normalmente são escolhidas, né, para esse plantio? São todas mudas nativas, né? Especificamente aqui, aí nessa região a gente plantou ipê, o guapuruvu, ingá, são nativas da nossa região, inclusive, que faz parte aí da nossa flora regional. E existem outras áreas de preservação na cidade, além dessa que estamos falando de Joaquim Egídio? Essa é uma área privada, né? Nós temos as nossas unidades de conservação. Aliás, é bom ressaltar que Joaquim Egídio está dentro de uma APA, que é a APA Campinas,
que é uma das grandes riquezas aquíferas que a gente tem no nosso município. Ela é uma área de preservação permanente, né, ambiental, e lá nós temos lá os riachos que contribuem muito, inclusive são afluentes do Atibaia, que é muito importante no nosso abastecimento da nossa água aqui de Campinas. E o senhor citou a APA, tem esses 2 programas no município, APA e APP? Não, a APA é uma unidade de conservação. Então, ela é preservada, ela tem um plano de manejo no seu território, que tem que ser respeitado, né? E a APP são as margens dos rios, dos riachos, que têm a obrigação de fazer a sua cobertura vegetal natural, que foi degradada por ação aí de atividade econômica, enfim, e aí tem que haver essa recuperação, porque a gente só tem a manutenção da recarga do aquífero e a preservação com relação à erosão dos nossos riachos, quando a gente tem as suas margens protegidas e reflorestadas, que é esse caso aqui que a gente está fazendo especificamente nesse momento, é essa recuperação dessa área, uma área de 18.126 metros quadrados, aí 3.021 mudas aí da Fazenda Quinta do Sol Nascente. E existe o plano no município de expandir essas áreas de recuperação? Sim, esse é um dos programas mais ativos que a gente tem. O ano passado a gente plantou mais de 40 mil mudas nessas áreas de preservação permanente às margens de rios, inclusive recuperação de nascentes, né? Então, é um programa muito importante que, além do proprietário rural valorizar a sua propriedade, e ele também tem a obrigação de fazer a reconstituição, a restauração das suas APPs, ele pode fazer isso gratuitamente, né, através da inscrição no BAV, no Bancos de Área Verde. Certo. E, secretário, a área, né, onde esse plantio foi feito, você citou já que ela está cadastrada no Banco de Áreas Verdes. O que significa esse cadastro? É um cadastro onde todos os proprietários rurais ou quem tem áreas que precisam ser recuperadas ambientalmente, com plantios especificamente, né, eles podem procurar a secretaria e lá eles fazem a inscrição no programa e o nosso engenheiro agrônomo, nossos engenheiros florestais vão até o local e faz uma avaliação, constatou de fato que ele tem a necessidade de fazer a recuperação, ele está apto, deu ok, está apto, e aí assim que a gente tem esses termos de compromissos ambientais, nesse caso aqui, são vários, não é uma só obrigação de fazer de uma empresa ou de um empreendimento imobiliário. Foram os vários, a gente tem uma expertise de fazer esse manejo dentro da secretaria para que aconteça a ação naquele local e recupere aquela área, né? Então, mais uma vez, eu quero frisar que isso está aberto a todos os proprietários rurais que tem dentro do nosso município de Campinas, que tem a obrigação de fazer a recuperação aí das suas nascentes, da sua área de APP, ele pode se inscrever nesse programa que é o Banco de Áreas Verdes. Secretário, o senhor já citou um pouco, mas como é feito exatamente o acompanhamento dessas mudas? Tem equipes que vão até o local para fazer esse acompanhamento? Sim, então é uma ação, quem tem a obrigação de fazer, ele contrata uma empresa que vai lá e executa. A responsabilidade do manejo nesse período, até a gente receber de fato que ele cumpriu com a obrigação dele de fazer a recuperação da área, não o proprietário rural. Quem tem, o empreendedor que tinha a obrigação de fazer a compensação. Aí ele fez a compensação, isso é feito uma vistoria a cada trimestre, ou às vezes semestre, isso depende muito da avaliação técnica do departamento, e constatou de fato que as árvores já estão numa altura adequada, que não tem mais problema com vandalismo, enfim, a própria natureza já ela caminha sozinha no rito natural dela, então aí a gente dá como encerrada e a certidão de que de fato essa área está recuperada, e isso pode durar de 2 até às vezes 4 anos, então a média aí de 3 anos
esse acompanhamento totalmente gratuito para o proprietário rural, mais uma vez frisar isso, né? Por isso que é um programa muito importante nessa parceria, para que de fato a gente possa recuperar a maior quantidade de áreas possíveis, né? Ainda mais que a gente está se tratando aí, sempre tem as crises com relação à água doce, e é a única maneira que a gente tem de ter água com uma abundância que atenda a todas as nossas necessidades, e a gente proteger a que tem e a gente recuperar para aumentar a nossa bacia hidrográfica. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro Ambiental e pelos esclarecimentos. Obrigado, estamos sempre à disposição. Pessoal, e esse foi o Giro Ambiental. Agora você fica com as informações e curiosidades sobre o meio ambiente. Até o próximo programa. Um estudo da revista Environmental Advances revelou que esponjas de cozinha comuns são fontes constantes de microplásticos. O atrito durante a lavagem libera partículas que variam de 0,68 a 4,21 gramas por pessoa ao ano. Embora o impacto individual pareça pequeno, a escala coletiva é preocupante. Em um país como a Alemanha, por exemplo, o descarte anual pode chegar a 355 toneladas de resíduos plásticos invisíveis. Um estudo da revista Air Quality, Atmosphere and Health alerta que o CO2 atmosférico já está impactando o corpo humano. Se as emissões atuais persistirem, o bicarbonato sérico, marcador sanguíneo do gás, pode atingir limites críticos de saúde por volta de 2076. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis, pois a exposição acumulada durante o crescimento pode alterar permanentemente a composição química do sangue das futuras gerações. E a quarta-feira começou com sol e temperatura na casa dos 16 graus aqui na região de Campinas. O tempo segue firme, viu, até sexta-feira, por causa de uma massa de ar seco sem previsão de chuva. As tardes ficam mais quentes, com máximas perto dos 30 graus, e as manhãs continuam com aquele friozinho. No fim de semana, as temperaturas sobem ainda mais, podendo chegar aos 32 graus, com aumento de nuvens e chance também de pancadas mais isoladas de chuva. Você confere aqui na tela, então, hoje mínima de 16 graus e máxima de 30 graus agora à tarde. Amanhã, quinta-feira, a mesma coisa. E na sexta-feira deve amanhecer um pouquinho mais quente, com mínima de 18 graus. Já a máxima continua alta, na casa dos 30 graus. E o Jornal Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E continue com a gente aqui na programação da TV Câmara. Tem muita informação para você. Até mais!